De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, no censo 2022, a população brasileira com 60 anos ou mais chegou a 32,9 milhões de pessoas, o que corresponde a 15,1% da população total do país. Hoje o Santa Receita inicia uma nova série, onde a cada mês nós vamos tratar em detalhes o Estatuto da Pessoa Idosa e os direitos fundamentais garantidos por ele. No programa de hoje, além de divulgar os canais de denúncia, a gente vai iniciar o tema falando dos direitos dos idosos em relação à saúde, educação, cultura e lazer. E quem traz todas as informações para a gente é a advogada especialista do Estatuto da Pessoa Idosa, doutora Márcia Miller. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E poder trazer um pouco do aspecto jurídico e informativo do nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Com certeza. Eu acho que já começou bem, né, doutora, quando se muda de Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa. Exatamente, né? Você falou tudo, porque essa alteração, ela ocorreu agora, porque o Estatuto ele é de 2003. E essa alteração que você colocou aqui, pontuou, ela foi agora em 2023. Nossa, é muito recente. Exatamente, e ela mudou inteiro, porque assim, são 118 artigos. Então, esses 118 artigos, ele alterou. Mas o sentido dessa alteração, ele tem um fundamento muito importante, porque a partir do momento que você fala idoso, você está colocando que idade é um preconceito. E quando você vem e fala o Estatuto da Pessoa Idosa, você já não está colocando esse preconceito, esse peso. O que você está fazendo? Você está vendo a pessoa inteira, não a idade. Exatamente. E isso foi fundamental, porque a ideia do Estatuto, ela é essa, é que vocês nos enxergam, vamos dizer dessa forma, como pessoas individuais, com seus direitos, obrigações, responsabilidades. O direito, ele é tão fascinante, né? Eu vou até colocar uma palavra, ele é muito fascinante porque assim, na hora que quando você fala de pessoa, hoje você já começa a ver a pessoa na sua individualidade, né? E isso é importante, porque cada um tem sua história. Seus cabelos brancos, suas rugas, elas têm que ser levadas em conta. Não é porque você envelhece que você vai perdendo os direitos. Não tem sentido isso. É o contrário, né? É o contrário, né? Exatamente. Acho que o direito deveria ser mais assim, mais amplo ainda, né, em relação a isso. Exatamente. Não, pode continuar. Doutor, em relação à saúde, né? Quando a gente fala do Estatuto, as pessoas acham que, por exemplo, é só para prioridade de fila, né? Eu pego essa fila aqui em relação ao atendimento. Ela tem uma prioridade também. Vou te dar um exemplo prático na minha casa. O meu sogro está para fazer uma cirurgia, né? Só que ficam protelando a cirurgia, agora é agosto, foi para setembro, agora é para dezembro. Existe também essa prioridade no atendimento de uma cirurgia, por exemplo? Ou só no atendimento no momento ali? Não, a prioridade é da idade, a partir dos 60 anos você tem uma prioridade, porque é onde foi considerado idoso. Mas a partir de 65 você também tem uma outra prioridade. E a partir dos 80 você tem uma outra prioridade. Pergunto a ti, quantos anos tem o seu pai? 68 anos. Então, ele tem já prioridade absoluta. Então, o que nós temos que fazer? Tem que buscar. O que acontece quando eu falo assim, doutora, é só prioridade, esse direito, prioridade? Não, na verdade, vamos mudar hoje, vamos fazer vamos começar a trabalhar assim. Nós vamos falar de adaptações. Porque a saúde, ela é universal. A saúde é para todos. Entretanto, para os idosos, foi só adaptado. Então, essa adaptação que tem que se fazer necessário, você tem que agora colocar um outro grau, que é a gravidade. Porque, de repente, tem um idoso de 80 anos, que nós chamamos de super idoso, que ele tem necessidade de fazer primeiro do que o seu pai. Que é a prioridade dentro da prioridade, Exatamente, né? É o que eu falo. Existe o Estatuto, são 118 artigos. E eu convido a todos, né? Inclusive, eu até deixei aqui para acompanhar assim no tempo real. Sim. É coisa de advogado, né? Tem que provar. Então, deixei um QR Code. A gente perfeito, até vai estar colocando na legal, tela. do próprio Estatuto. Exatamente. Perfeito. Olha lá, ó. Isso. Do próprio Estatuto. Por quê? Eu não consigo. Pede para o neto, pede para o papai. O que acontece? Na hora que você coloca o QR Code, vai estar
direitinho os artigos que eu estou te falando aqui, a gente abre, acompanha, porque às vezes falta o quê? A interpretação. Sim. Então, o Estatuto, ele veio para adaptar. E eu fico assim muito brava quem fala assim, eles têm preferência, desculpa, eles têm privilégio. Não, gente, não é privilégio, é uma adaptação. Imagina a gente numa estrada assim longa da vida, e aí é onde a gente está começando a percorrer, eu, você, e de repente tem um idoso. E se não tivermos essa proteção do Estado, eu digo do Estado, eu digo de todos, da população inteira, da família, porque às vezes culpa o Estado, né? Não, são todos. Então, é um direito para todos. E nessa estrada, se nós não tivermos pessoas que nos acolhem, que nos protegem, a nossa viagem, ela não vai, infelizmente, ela não vai ser longa. A ideia do Estatuto é trazer essas adaptações. Sim. Porque de verdade. E vai ser penosa demais, né? Vai ser trabalhosa demais, né? Sim. De verdade. E o que as pessoas têm que pensar em casa é que hoje talvez você fale assim, é idoso, tem preferência. Que você agradeça a Deus porque você vai envelhecer, né? sem Então, dúvida. que bom que você envelheça e que se Muito você já bem. possa tratar com respeito as pessoas, seus pais, seus avós, porque provavelmente eles te criaram, te ensinaram muito, né? Já viveram um bom tempo da vida, Exatamente. já trabalharam muito para isso e nesse momento não é um privilégio, é um direito, né? Exatamente. Eu posso estar aqui porque eu tenho esse direito, porque eu tenho essa idade e não está passando na frente de ninguém, não é isso, né, doutora? Isso, exatamente. A espinha dorsal do Estatuto do Idoso, assim, o que foi assim fundamental, exatamente isso que você colocou. Não está o Estatuto do Idoso, ele não veio para pegar privilégio, para tirar direito de um ser exclusivo, não. O Estatuto do Idoso é adaptação. Então, todos os estatutos, os direitos fundamentais, está tudo na Constituição. E desde 1988. Por que veio o Estatuto? Ele veio somente para reforçar esse direito. Falar assim, opa, eu tenho esse direito ainda. Agora veja, com 59 anos eu tenho um direito. Quando eu chego nos 60 eu não tenho mais esse direito? Essa conta, ela não bate, chega a ser até ingrato. Então, eu sempre falo que o Estatuto da Pessoa Idosa, quando a gente fala da pessoa idosa, a gente tem que pensar que envelhecer pode até parecer absurdo, mas envelhecer é o futuro. Exatamente. Envelhecimento, ele é o futuro, porque se você pegar por um lapso, um segundo, parar para pensar, você vai verificar na sua vida as suas etapas e você vai ter certeza, plena certeza que o quê? Que um dia você vai envelhecer. Isso é certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Coisa boa. Com muita saúde. Com muita saúde. E falando em saúde, né, a gente tem essa prioridade, né, dependendo dos casos, como a gente tem no hospital para todas as idades e todas, né, as doenças que acontecem. Mas a gente também tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, os medicamentos. Existem descontos. Não tem isso, doutora? Como funciona? Tem sim. O Estatuto, mais uma vez, vocês desculpa que eu possa ser repetitiva, mas é justamente para a gente colocar na cabeça que esse direito não são direitos que é exclusivo do idoso. Esse direito ele já existe e ele está sendo adaptado. Então, a partir do momento que você é idosa, atinge 60 anos, você vai ao posto, você precisa de algum medicamento. O posto tem tudo que você precisa. E ele tem o dever, tá? Não é obrigação. Ele tem o dever de fornecer até aqueles remédios de uso contínuo. E às vezes a pessoa ela confunde um pouquinho com farmácia popular. Sim, que também é um outro direito, vamos dizer assim. Exatamente, é um outro direito. Esse direito é de todos, a farmácia popular, não é exclusivamente aos idosos. Essa farmácia popular, ela desde, se eu não me engano, 2004, mais ou menos. O que aconteceu? Conforme foi se notando que estava ajudando a população, erradicando a pobreza, eles começaram a colocar na lista mais remédios. E agora, em 2023, entrou na lista mais alguns remédios. Então, isso assim foi fantástico. Mas assim, doutora, o idoso tem? O idoso e qualquer uma outra pessoa que se encaixa. Então, a farmácia popular, ela é um programa
E o que está no Estatuto, que o direito à saúde e aos remédios do SUS é um outro programa. Os dois, eles colidem e eles trazem para toda, né, a população a farmácia popular. Infelizmente, teve no governo passado que tem um corte de 59% no sentido de tirar isso. Mas não tirou nada. Esse direito, ele ainda prevalece, tem várias redes agora, né? Antes era só ali, farmácia do povo, né? Farmácia popular. Agora tem as redes particulares. Que também entram dentro dessa farmácia. Entram, porque elas têm tem que fazer um cadastramento, né, gente? Mas tem assim, quando você quer saber se é a farmácia popular, é só você ver. Normalmente eles têm eles têm às vezes, tipo uma tagzinha que aqui é farmácia popular. Sim. É muito interessante. Em relação ao lazer, a gente sabe que também paga a entrada, a gente sabe em relação ao transporte, né? O que mais, doutora, assim? Eu sei que viagens também de interestado também é possível, né? Isso. Não só viagens, né? Então, se a gente falar numa forma assim geral, né? A gente tem o lazer e tem a educação. Então, os dois, assim, eles caminham junto. Que a ideia, né, do legislador foi o quê? Trazer a educação que está na Constituição, mas para idoso, tentar deixar o acesso melhor. Com relação ao lazer que você falou, que daí depois eu falo da educação. O que acontece? O lazer é justamente para você poder fazer aquela ligação, porque normalmente quando você tem uma certa idade, você fica um pouco excluído, né? Então, estimulando, né, algumas participações, vai ter um teatro, você vai lá e 50% para o idoso. Né? É uma recompensa, né, de tudo que eles contribuíram para a gente. E ele estimula, justamente até pelo valor dos salários que eles ganham. Então, para não mexer, né, na parte financeira deles, eles fazem isso. Então, eles vão lá, paga meia, fica feliz da vida e assiste tudo. E uma outra coisa, na educação, também tem bastante, né, que a gente coloca aqui, incentivos no sentido para o idoso não parar de estudar. Porque já foi comprovado, enquanto você estiver em movimento, ele estiver na continência, né, dos estudos, ele vai ter uma vida mais plena. Porque vai mexer com a sua cabeça no sentido assim, nossa, e até a capacidade que ele vai sentir. E na verdade, isso daí veio da França, na década de 70 mais ou menos, e o Brasil, ele foi lá e adotou esse programa. A PUC de Campinas, ela foi a pioneira de abrir a porta para os idosos. Olha só. Muito legal. É muito interessante. Se todos, né, todos, eu digo todos os idosos, eles podem entrar, isso é universal, porque o programa, na verdade, é para alcançar as universidades federais, as estaduais e ainda, hoje, eu estou te falando de 5 anos para cá, até as privadas. Então, se você acessar e colocar essa faculdade, ela chama UNAT, o nome do programa. Ah, doutora, mas eu posso na faculdade? Não, sim, eles têm uma edição. É tudo voltado para os idosos. Que legal isso. No sentido de falar um português, fazer línguas, qualquer coisa. Até um sonho de uma universidade que eu não pude porque ter não, ao longo do exatamente, tempo. Né? Exatamente, e todos estão capacitados para isso. Esse projeto, assim, ele é incrível. Se você vê aqui no Vale, né, que a gente tem no Vale, tem faculdades que tem, só que são edições, né? Então, assim, você tem que entrar e ver qual que é a edição. Ah, então, não são grades curriculares, aquelas que nós temos, né? Não, são edições. Então, assim, o Vale abriu uma edição, vamos colocar uma cidade, por exemplo, de Taubaté, né? A Unital, ela tem esse programa. Quando você entra lá, você vai ver os cursos que estão disponíveis nesse ano, nessa edição. Que legal. E às vezes ele é diferente com outro curso que é lá de São José, entendeu? Então, a grade curricular, elas são ajustadas conforme a procura e a necessidade. Eu adorei. Legal, muito legal, doutora, só para a gente encerrar, eu acho que é importante, a gente está falando de alguns direitos, mas além de todos os direitos, né, eles têm o direito ao respeito, enfim, Legal. A gente sabe que existe muita violência. Onde a gente pode fazer essas denúncias? Disque 100. Atenção, veja só, isso é muito importante a gente fechar com isso. Olha como a população, se tiver todos nós engajados, a gente consegue. Eu digo isso porque o Estatuto, a gente fala que ele é uma pérola. Ele demorou muito. Na verdade, foram 7 anos ele ficou lá. E sabe por que ele saiu?
por causa da colaboração da população. Existia uma novela, e essa novela tinha uma atriz que ela maltratava os avós. E o que aconteceu? O autor da novela, no final, ele colocava lá, Disque 100, denuncie, Delegacia do Idoso. Ele colocava tudo, Ministério Público, Conselho dos Idosos. E terminava assim a novela, o Disque 100 teve 85% de denúncias. Olha só. Olha isso. Então, olha a validade que é a população quando está todo mundo engajado. E aí, depois de um mês, a lei foi aprovada. Agora você me pergunta, como isso? Um passe de mágica? Não. Foi com a movimentação de todos, o engajamento. E outra, sabe o que é importante? A pessoa fala assim, eu não vou me meter. Isso daí, né, igual, né, briga de casal, que isso já está ultrapassado, né, gente? Diga-se de passagem, tem que se intrometer sim. Colocar a colher, colocar a mão, colocar tudo. E do idoso é a mesma coisa. A partir do momento que você está vendo uma situação de agressão, o que você tem que fazer? Imediatamente denunciar. Disque 100. Você vai denunciá-los? Doutora, mas eu não quero me intrometer. É anônimo. É anônimo. Entendeu? E se você não denunciar e se descobrir, você vai responder. Porque a omissão, você responde também. Isso que é excelente. Porque assim, você responde por fazer e você responde por omitir. Você vai ser tão culpado quanto quem está fazendo a agressão. Exatamente. É isso mesmo. Então, Disque 100, sempre. Muito bom, Sempre. doutora. Muito obrigado, E viu? respeite Ótimo. as pessoas em todos os sentidos, né? Todos nós. Principalmente aqueles que a gente deve o nosso aprendizado do dia a dia. Doutora, seja muito bem-vinda sempre à nossa casa. Obrigada, Sim, viu? obrigada. Obrigada a vocês. E Prazer. foi um prazer poder estar aqui. E lembre-se, o Estatuto do Idoso, ele está vendo só adaptação, tá? Ele não tem direito, ele não tirou direito de ninguém, ele não é exclusivo, ele veio para adaptar a gente poder ter uma vida mais longeva. Com certeza, com o que a gente merece, viu? Você de casa, aproveita, o contato da doutora é o 11 99420 1680, o Instagram @adv.boutiquejurídica, aproveita para seguir e fazer outras perguntas para a doutora. O QR Code que a gente falou para você, que a gente deixou disponível na entrevista, também está nos stories do Instagram, então você aproveita para baixar o estatuto, para você ler um pouco mais, saber um pouco mais sobre a lei, viu? E ao longo dos meses a gente vai falando um pouquinho mais. Hoje a gente só quis apresentar um pouquinho para você, depois a gente vai pegando todos esses artigos e discutindo um pouquinho mais para o nosso conhecimento. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigado, Obrigada a doutora. vocês. Muito bom, viu? Foi